o que significa dominar o diagnóstico psicanalítico? Significa você receber um paciente no consultório e saber qual a estrutura da personalidade desse paciente. Se o paciente chega na sessão e começa a falar que está ouvindo vozes, que está dentro da sua cabeça, que lhe dizem o que fazer, que lhe aterrorizam, que lhe metem medo, que você consiga identificar esse paciente como uma estrutura psicótica da personalidade. Que o paciente que chega na sessão e começa a falar que está cheio de pensamentos ruminativos, está com compulsões, está com rituais para lidar com os próprios conflitos, para manter fora da mente todos os pensamentos recrimináveis, ruins, que lhe geram culpa, você vai ter condições de entender que esse é um caso de uma estrutura neurótica da personalidade. Por que isso é importante? Porque você precisa sair da primeira consulta com uma hipótese sobre quem é a pessoa que está ali na frente de você. De outro modo, como é que você vai conseguir trabalhar? Porque a técnica psicanalítica não é a mesma para as diferentes estruturas da personalidade. Trabalhar com uma estrutura neurótica se utiliza um certo tipo de técnica, uma técnica mais profunda, uma técnica mais que busca o insight, uma técnica que tem mais a interpretação dos conteúdos inconscientes, dos sonhos dos pacientes, trazendo esses conteúdos inconscientes para a consciência como principal veículo de cura, de transformação. Mas se o caso for um paciente com uma estrutura psicótica, aí a técnica é diferente. Você não pode fazer isso porque você vai desestruturar o paciente. A gente tem que, antes de mais nada, reforçar as defesas do ego do paciente e não fazer com que o paciente se desestruture, se desterritorialize com a nossa interpretação. Por quê? Porque o paciente psicótico está com o seu ego desintegrado, tem pouco contato com a realidade, tem dificuldades em lidar com os próprios conflitos, ele odeia as emoções e faz de tudo para fugir delas. Então, nós precisamos ter uma técnica adequada para cada estrutura da personalidade. Então, dominar o diagnóstico psicanalítico te permite isso. Você identificar já na primeira consulta uma hipótese de quem é a pessoa que está ali na frente com você e adequar a sua técnica para a diferente estrutura que está ali na sua frente. Desta maneira, você vai poder entregar melhores resultados para o paciente. Ele vai poder ter o seu processo de transformação mais rápido com você. Caso contrário, você fica perdido. Caso contrário, você não sabe o que fazer. O diagnóstico psicanalítico deve nortear o seu tratamento. Dominar o diagnóstico psicanalítico faz com que você saiba como conduzir e manejar as situações clínicas. Como eu estava dizendo antes, um paciente chega completamente desorganizado, está ouvindo vozes, está com pensamentos delirantes. Você precisa ter condições de identificar que esse paciente tem uma estrutura psicótica. Porque você precisa, muitas vezes, envolver a família desse paciente no tratamento. Você precisa, por exemplo, encaminhar esse paciente para um psiquiatra para que ele tome medicação. Não adianta você estar atendendo o paciente com uma estrutura psicótica, por exemplo, e não encaminhar ele para um psiquiatra sem a ajuda de um atendimento farmacológico. O seu resultado terapêutico vai ser muito limitado se você fizer isso. Veja a importância que tem o diagnóstico psicanalítico. E eu estou falando do diagnóstico psicanalítico, não o diagnóstico psiquiátrico. Não estou falando de CID-10, CID-11, DSM-5, nada disso. Eu estou falando das estruturas da personalidade que a psicanálise se ocupa. As 5 estruturas da personalidade. Quando você consegue fazer isso, você tem condições de se tornar um especialista na interpretação dos sonhos e usar os sonhos da maneira adequada para cada tipo de paciente. Você vai entender os diferentes tipos de sonhos nas diferentes estruturas da personalidade, porque você vai saber que os sonhos de um paciente
psicótico não é igual aos sonhos de um paciente neurótico, são bem diferentes. Os sonhos de um paciente psicótico são muito mais evacuativos, enquanto os sonhos dos pacientes neuróticos têm um caráter mais elaborativo, simbólico, representacional, e os sonhos dos pacientes psicóticos têm mais um objetivo de aliviar a mente da tensão, da dor mental, e é projetivo, é para fora.